falar de novo, quem for assistir gravado, né? O Teorema de Arquimedes ele serve para explicar por que os objetos flutuam de uma maneira mais técnica. Para quem está assistindo aí, eu tô com uma mega espinha aqui, ó, que eu fui até parar no hospital hoje, tá? O Matheus entrou agora, o pessoal que vai assistir gravado aí vai ficar, o que é esse terceiro olho aí na testa do Abud? Tomando até antibiótico aqui, ó. Porque o horário do antibiótico vai ser durante a aula. 7h15 eu tenho que tomar esse treco aqui. Então, assim, a gente já sabe, o objeto flutua quando ele é menos denso que a água. E ele afunda quando ele é mais denso que a água. Beleza. Mas isso não é uma explicação física. Física envolve força. Física envolve observar, né, se existe um equilíbrio ou não. Porque se um objeto está flutuando, parado na água, segundo a primeira lei de Newton, as forças resultantes sobre ele deveriam ser zero. Mas imagina só, existe uma força para baixo, que é o peso, e tem que ter uma força para cima. É anormal, Abud. Mas não é anormal, porque normal é quando você tem uma superfície de contato e o peso gera uma compressão nessa superfície de contato, e essa superfície de contato devolve uma força, né, no corpo. Não é normal, porque não é uma superfície sólida. E o Arquimedes foi o primeiro cara a entender que tem que ter uma força para cima, né? Senão o objeto não flutua, né? Mas, então, assim, para flutuar, tem que ter uma força para cima que anule esse peso para o objeto ficar na superfície da água. Porque se não existir essa força, o objeto afunda. Tá? O Arquimedes foi o primeiro cara a entender o que seria essa força e como calcular essa força. E aí eu vou mostrar para vocês um trecho de 4 minutos aqui do mundo de Bickmann, que eu acho que eu já devo ter mostrado para vocês alguma vez, falando sobre isso, respondendo uma pergunta muito simples. Por que um barco flutua e um prego afunda, se ambos são feitos de metal? Né? Então, espera aí que eu vou compartilhar com vocês. Vamos lá. É muito didática essa explicação, né? Não tem como ser mais didático que isso, né? Ele mostrou 2 volumes iguais, a água pesa muito mais do que um marshmallow, então se eu pegar um marshmallow e colocar na água, ele vai flutuar. Agora com prego.
foi, João? Voltou tudo o quê? Ah, voltou já? Finalmente? Nossa Senhora. Vamos ver aqui. O meu ainda não. O meu ainda está travado, João. Eu mandei uma mensagem mais cedo para a Jane para testar essa mensagem. Então, o WhatsApp meu não voltou, não. Eu mandei uma mensagem de teste para a Jane. Até agora ela está com o reloginho. Ainda não. Você é privilegiado, né, João? É um homem hétero, cis, branco, privilegiado. Tá vendo? Vamos ver se o Instagram voltou. Pra mim, não. Mas vamos lá, o povo privilegiado aí, ó. Olha só. O que o Bickman mostrou? Na verdade, esse é o teorema de Arquimedes, tá? O empuxo é uma força vertical para cima, exercida pelo fluido que tem valor igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo em equilíbrio. Aí o Bickman mostrou lá com barco e tal, né? Ele entrou dentro, primeiro ele entrou dentro daquele tubo com água, né? Daquele tipo um aquário com água e deslocou uma certa quantidade de água. Aí ele falou, ó, estou flutuando porque essa quantidade de água que eu desloquei tem o mesmo peso que o meu corpo. Então, olha só, por que um corpo flutua? Porque ele consegue deslocar o mesmo peso de água que o próprio corpo. Essa foi a sacada do Arquimedes. E o Arquimedes falou assim, ó, se você deslocar 10 newtons de água, você vai receber uma força para cima igual a 10 newtons. Se você deslocar 20 newtons de água, você recebe uma força para deslocar é ocupar um espaço da água, né? Você vai receber uma força de 20 newtons para cima. Então vamos supor que o Bickman tivesse 800 newtons de peso. Se ele conseguiu flutuar, é porque ele conseguiu deslocar também 800 newtons de água. O empuxo gerado sobre você pela água, essa força vertical para cima, chamada empuxo, vai ter sempre o mesmo valor que o peso do líquido deslocado, tá? Então, olha só, o empuxo, ele sempre vai ser igual ao peso do fluido deslocado. Então é basicamente isso. Se eu tenho um peso muito grande, eu posso flutuar? Pode. Basta você conseguir deslocar muita água. Agora, se você tiver um peso muito grande e tiver um volume muito pequeno, você não consegue deslocar muita água. E por isso o empuxo sobre você vai ser pequeno. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui, quer ver? Imagina que você tem aqui um barquinho. E nesse barquinho tem uma pessoa. Com um barquinho com uma pessoa, vamos supor que essa pessoa possua 50 quilos e o barquinho possua 200 quilos. Então eu tenho aqui um peso para baixo. Espera aí que tem gente querendo entrar. Um peso para baixo de... Peso é massa vezes gravidade, né? Olha só, o peso é a massa vezes a gravidade. Então, é só você pegar, somar as massas, 250 quilos, vezes a gravidade, que é 10, eu tenho um peso de 2.500 newtons. Então, se eu quiser flutuar, eu tenho que arrumar um jeito de deslocar 2.500 newtons de água. Por quê?
o empuxo ele sempre vai ter o mesmo valor que o peso do líquido deslocado. Então aí o barquinho vai afundar até que ele ocupe, né, um espaço de 2.500 newtons de água. A gente chama isso aqui do volume deslocado. Essa parte que está abaixo da água é o volume submerso ou o volume deslocado de líquido. Caso você consiga deslocar 2.500 newtons de água, você vai receber da água uma força vertical para cima, chamada empuxo, que tem sempre o mesmo peso que o peso do volume de líquido deslocado. Tá? Então, se eu quero flutuar, eu posso ter quantos quilos eu quiser. Contanto, eu posso ter 1 milhão de quilos, contanto que eu consiga deslocar 1 milhão de quilos de água. Exemplo. Vamos pegar aqui, ó, mais um exemplo. Vamos supor que nesse barquinho entre mais uma pessoa. Vai pegar carona aqui, ó. Entrou mais uma pessoa. Essa pessoa ela é um pouquinho mais pesada, ela tem 60 quilos. Aquela outra que já estava aqui tem 50 quilos. E o barquinho tem 200 quilos. Então agora o meu conjunto tem 310 quilos. Ou seja, pesa mais do que antes. Pesa 3.100 newtons. Só fazer peso em massa vezes gravidade. Se o barquinho quiser flutuar, não adianta ele deslocar a mesma quantidade de água. Ele vai ter que afundar mais. Vai ter que afundar mais para deslocar mais água. Porque para flutuar ele tem que gerar um empuxo, né? Ele tem que deslocar 310 quilos de água. Se ele conseguir deslocar 310 quilos de água, ele gera sobre ele os 3.100 newtons que ele precisa para flutuar. Né? Porque 310 quilos de água geram um empuxo de 3.100 newtons, que iguala ao peso, e aí o barco consegue flutuar. Então, né, você pode flutuar tendo o peso que você quiser, basta que você consiga deslocar água. Aí vamos pensar o seguinte, vamos pensar que eu pegue um copo, cheio de água, e coloque nesse copo cheio de água uma moeda de R$1. Ela afunda. Por quê? Por que a moeda de R$1 afunda no copo? Porque ela não consegue deslocar o mesmo peso dela. Quer ver? Eu vou pegar aqui a massa da moeda de R$1. Olha só. A moeda de R$1 ela tem 7 gramas de massa. Tá? Então vamos pegar ela aqui, vamos diminuir ela. Moedinha de R$1 aqui. Aí eu coloco ela dentro da água. E ela não vai boiar, ela vai lá para baixo. Né? Ela vai ficar lá embaixo. Por quê? Bom, ela tem uma massa de 7 gramas. Então, se eu pensar no peso dela, você pega ali 7 gramas, transforma para quilos, multiplica por 10. Não, mas ela tem um peso pequeno, Abud. Ela tem um peso de 0,07 newtons. Tem. Só que o volume dela é pequeno também. O volume dela é pequeno, então
mesmo ela tendo um peso pequeno, ela não desloca isso de água, ela não consegue deslocar isso de água, né? Ela não desloca água o suficiente, então o empuxo sobre ela vai ser pequeno em relação ao peso. E aí, com um empuxo menor do que o peso, o objeto vai lá para baixo. Mas ela tem uma massa muito pequena, um peso pequeno. Mas ela tem um volume pequeno, ela não consegue deslocar nem isso de água. Ela não desloca nem 7 gramas de água. O empuxo sobre a moeda de R$1 não é. Se quiser calcular, tá? Ela tem 27 milímetros de diâmetro e 1,95 milímetros de espessura. Então você pode calcular a área da base, vezes a altura, você vai ter o volume dela. E aí você pode calcular o empuxo sobre ela. Como? Uai, o empuxo é sempre igual ao peso do fluido deslocado. Vamos descobrir então como calcular, né? Agora vamos fixar isso aqui, ó. Se um corpo está boiando, ó, para todo, vou colocar até encaixar, ó, todo corpo que flutua, o empuxo é igual ao peso. Se eu estou flutuando, é porque o empuxo sobre mim tem o mesmo valor que o meu peso. Quer dizer que eu consegui deslocar água o suficiente para que o empuxo anule meu peso, para que a Terra não consiga mais me puxar em direção ao centro dela. E aí eu flutuo, tá? Então, essa foi a ideia do Arquimedes. Ele descobriu como que os corpos flutuam. Se um corpo vai flutuar é porque o empuxo dele é porque ele deslocou água, o mesmo peso de água que o peso dele. Às vezes ele vai afundar mais, às vezes ele vai afundar menos, ou às vezes o corpo afundando totalmente, ele não consegue, nem afundando totalmente ele consegue flutuar, certo? Então vamos descobrir como é que calcula esse empuxo aqui. Alguma dúvida? Puta que pariu, minha cabeça doendo demais. E isso aconteceu, galera, porque eu tentei espremer a porcaria da espinha, ela foi para dentro. O médico falou que quando você tenta espremer, a espinha pode entrar mais, uma parte sai, mas uma parte entra mais e gera essa infecção toda que está gerando em mim. Aqui. E a avó da gente já falava, não pode espremer espinha, menino. E a gente duvidava da avó. Ó, até o Juvenal entrou pro Telegram aqui, ó. Todo mundo entrando pro Telegram. E agora que voltou, né, que vocês falaram. Ó, tô curioso, deixa eu ver se o meu voltou. Até agora não. Por que o de vocês voltou? Privilegiados. Caiu de novo já? Ai, ai. Alegria de pobre dura pouco, né? Então, olha só. Vamos pegar aqui. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar aqui, igual o Bickman falou. Não, aqui tem um certo recipiente com água. E aí tem aquele programa do Celso, acho que é Celso Portiolli, né? Boia ou afunda, e o povo tudo erra, né? Vamos colocar aqui, encher aqui de água. Aí eu vou pegar um objeto qualquer. Deixa eu fazer em outra camada aqui. Vou colocar um objeto aqui, rosa qualquer. E vou colocar esse objeto aqui na água. Né? O que é o volume de líquido deslocado? É essa porção aqui, ó, que o objeto deslocou de água, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, né? Olha só,
essa porção de água ali, ó, é o que o objeto deslocou de água, né? Então aqui, ó, deixa eu colocar isso aqui. Vou fazer até outra camada aqui. Esse aqui é bom por causa disso, né? Essa quantidade de água aqui tem que pesar o mesmo tanto que esse objeto, ó. Isso aqui é o volume de água que ele deslocou. E esse aqui é o objeto que entrou na água, ó. Tá vendo? Então, se essa quantidade de água aqui, que ele deslocou pesar o mesmo tanto que o objeto, ele vai flutuar. É basicamente isso que o Bickman falou, né? Ó. Então eu vou colocar isso aqui numa balança, colocar esse objeto de um lado, colocar essa quantidade de água aqui de um lado, colocar o objeto do outro, e eles têm que ter o mesmo peso. Então, ideia fantástica lá do doidão lá do Arquimedes, né? Foi a ideia que ele teve. Falou assim, ó, flutua por quê? Porque o objeto desloca essa quantidade de água aqui, e quando eu coloco os dois na balança, eles vão pesar o mesmo tanto. Beleza. Então eu tenho que descobrir o peso desse aqui, o peso deslocado, vamos falar assim, né? É igual ao peso do objeto. É igual ao peso do objeto, tá? Então toda vez que o peso deslocado, de líquido deslocado, for igual ao peso do objeto, a gente vai ter aqui, a gente vai ter uma igualdade aí, né? Ó. Aqui a gente vai ter o peso, aqui nós vamos ter o empuxo, e se o corpo está flutuando, empuxo é igual ao peso, né? Peso do objeto. Agora, a gente sabe também que o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Então, ó, então tá, se eu quiser calcular o empuxo, eu vou pegar a massa do líquido, vou chamar de ml, e vou multiplicar pela gravidade do líquido. A gravidade do líquido, a gravidade da Terra. Tá? E a gente sabe também que como densidade é igual a massa sobre volume, eu posso falar que, multiplicando cruzado, eu posso falar que a massa do líquido deslocado, essa massa ali, né, ó, que está aqui na balancinha, né? Deixa eu ver aqui, ó. Eu quero essa aqui. Se eu tirar aqui, ó, essa massa aqui de líquido deslocado, né, essa aqui, tá piscando, ó. Essa massa de líquido deslocado, ela pode ser calculada como o volume do líquido deslocado vezes a densidade do líquido. Então, olha só como. Né? Substitui aqui a massa do líquido, então, pode ser o volume do líquido deslocado, que é esse aqui, né, ó, vezes a densidade. Então, o empuxo pode ser calculado, em vez de massa, eu vou pegar a densidade do líquido vezes o volume vezes a gravidade. Tá vendo? No lugar da massa, eu substituí volume vezes densidade. Só um segundo aqui que minha irmã tá me ligando, galera. Só um segundo, pode ser alguma coisa. Ela não costuma me ligar. Então, aqui, ó. Eu posso calcular o volume, o empuxo, né? Eu não vou ter uma balança para calcular, pesar o líquido deslocado e tal. Então, toda vez que eu quiser calcular o empuxo, eu vou mudar as ordens das letras, tá? Porque densidade é a densidade do líquido. Ela é fixa, né? O líquido tem uma certa densidade, pronto, acabou. A gravidade também é fixa. O volume deslocado é aquela porção de líquido que pode mudar. Né? E isso aqui a gente coloca mais para a direita aquilo mais complexo, que pode variar, né? A gente coloca as coisas constantes mais para a esquerda.
Tá? É só uma maneira de organizar os dados. Então vamos lembrar o seguinte, esse volume aqui não é necessariamente o volume do corpo todo. É só a parte do corpo que está debaixo da água, né? É só essa parte aqui que conta como volume deslocado, ó, né? Se eu afundar o corpo mais, eu aumento o empuxo, que é o que a gente faz, por exemplo, com uma bola de futebol, né? A gente joga a bola de futebol na piscina, ela fica flutuando. Se eu abaixo ela e solto, ela vai lá para cima, porque à medida que eu abaixo ela, eu vou aumentando o empuxo. Só que o peso da bola não muda. Então, a hora que eu coloco ela lá dentro d'água, o empuxo sobre a bola está bem maior do que o peso dela. A hora que eu solto, a bola sobe. Então, esse aqui a gente pode falar que é o volume submerso ou volume deslocado. Tá? E como a gente está trabalhando sempre no sistema internacional, esse volume deslocado ele tem que ser em metros cúbicos. A gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, né? A não ser que você vá calcular o empuxo em outro lugar, né? No outro planeta. A densidade, ela é a densidade do líquido, porque quem causa o empuxo é o líquido. Tá? Ah, eu posso pensar que o empuxo é como se fosse uma normal que o líquido faz? Se você não escrever isso em nenhum lugar, se for bom para você aprender, para você entender, pode. Mas você não vai escrever isso numa prova aberta não, tá? Mas se for importante para você entender, tudo bem, tá? Densidade do líquido em quilogramas por metro cúbico. E aí você vai obter a força de empuxo. É uma força. É um empurrão que o líquido faz para cima. E olha que legal. Ela depende da densidade do líquido. Quer dizer que a água salgada faz um empuxo maior do que a água doce. E quanto maior a densidade do líquido, maior o empuxo. Vocês já viram o Mar Morto, as fotos típicas do Mar Morto? Que a galera tira quando vai lá? Essa é uma foto típica do Mar Morto, ó. Né? A foto do Mar Morto que o pessoal faz, que tira, é essa aqui, ó. Porque a água é tão salgada que o empuxo logo se iguala ao peso. Né? O que está acontecendo com esse cara aqui? Ó? Ele tem um peso para baixo, a terra puxa ele para baixo. Geralmente, a pessoa fica muito mais afundada na água do que no Mar Morto. No Mar Morto, olha só, uma pequena porção do corpo do cara já gera o empuxo igual ao peso dele. Por que no Mar Morto, então, a pessoa flutua com mais facilidade? Porque a densidade da água é muito grande. Então eu não preciso descer muito, eu não preciso afundar muito para gerar um empuxo grande. Tá? Quanto maior for a densidade do líquido, menos eu preciso afundar. Tá? Então olha só, aqui ó, o volume deslocado no Mar Morto é bem menor porque a densidade é muito maior. Só de curiosidade, eu vou pesquisar qual que é a densidade da água do Mar Morto. Vamos ver se a gente acha aqui. Ó, na média, os oceanos não têm mais do que 3 gramas por 100 ml de água de sal. No Mar Morto, essa taxa é de 30 a 35 gramas de sal por 100 ml de água. Boa! Tá, mas quanto que é a densidade?
tô achando aqui não. Dá para fazer a conta, né? Pega a densidade do sal, faz uma média ponderada e tal, mas depois pode ficar para quem tiver essa paciência. Mas vocês entenderam? Então, eu gosto muito do livro do Paul Hewitt, né? Lá tem uma pergunta assim: um barco que é construído para água doce, ele pode navegar na água salgada? O que vocês acham? Um barco construído para água doce pode navegar em água salgada? Sim ou não? Sim ou não? Ela não sabe. Talvez. Vamos supor aqui, ó. Tá na dúvida? Vou desenhar aqui um barquinho. Esse barquinho aqui, ele foi construído para navegar. O engenheiro que fez ele construiu ele para navegar em água doce. Então o engenheiro falou assim: ó, esse meu barquinho, ele vai poder ficar até aqui na água. Então imagina que essa linha vermelha é a linha máxima que o barquinho pode afundar, tá bom? Então em água doce, ele vai ficar no máximo aqui, ó, tá? O que vai acontecer se eu levar ele para água salgada? Olha só, então em água doce, aqui, ó, ele vai ficar assim. Aqui é a água doce. Aí eu vou e levo esse barquinho e boto ele na água salgada. O que vai acontecer? Bom, em água salgada a densidade é maior. Pensem um pouquinho que eu tenho que tomar meu remédio aqui enquanto vocês pensam. Em água doce, então, ele vai afundar e vai ficar até aqui debaixo da água. Isso mesmo, exatamente. É exatamente isso. Se a densidade da água salgada é maior, ele não vai ter que afundar tanto. Então vamos supor, vou exagerar aqui um pouquinho, né? Ó. Em água salgada, ele não precisa afundar tanto. Na água salgada, como a densidade é maior, aquela faixa que a gente marcou ali como referência, a faixa vermelha, vai ficar acima do nível da água, tá vendo? Então o barquinho de água doce pode navegar em água salgada. O contrário não. Né? Porque um barco feito para água salgada, se ele for para água doce, pode ser que ele afunde, né? Com a mesma carga e tal. Por quê? Para gerar o mesmo empuxo na água salgada, o barquinho tem que afundar mais, né? Olha só, a densidade da água salgada, vamos chamar de ds, ela é maior que a densidade da água doce, dd. Então, se a densidade da água salgada é maior que a densidade da água doce, então não precisa afundar tanto. Então pode sim. Agora, um barco para água salgada não pode navegar em água doce. Porque pode ser que ele afunde, que entre água dentro dele, né? Até aí tranquilo? Então vou pegar aqui, ó.
duas esferas, tá? Uma esfera oca de ferro e uma esfera maciça de ferro. E aí eu vou colocar as duas dentro d'água. É possível que essa esfera oca de ferro flutue? Não é? Não tem problema nenhum, né? Ela pode flutuar, né? Basta que ela consiga deslocar a mesma quantidade de água, né? O peso de água igual ao peso dela. Então vamos supor que essa esfera aqui de ferro, por ela ser oca, ela pese só 20 newtons, tá? E essa esfera aqui, como ela é maciça, ela vai pesar bem mais. Ela vai pesar 80 newtons. 8 quilos, 2 quilos, né? Então, aí eu pego essa esferinha aqui, trago ela para cá e ela vai flutuar, assim. Ela consegue flutuar. Ela nem afunda toda, tá vendo? Ela simplesmente afunda, vamos supor que ela afunde só até a metade. Então ela desloca essa quantidade de líquido aqui e já consegue flutuar. Então, se ela está conseguindo flutuar, é porque ela está gerando um impulso sobre ela que vale também 20 newtons. Aí, então, olha só, com metade do volume dela submerso, tá? Vamos falar que isso aqui é metade do volume da esfera. Com metade do volume da esfera, ela já flutuou. Tá bom? Então, quer dizer que se ela tivesse toda debaixo d'água, ela geraria um impulso de quantos newtons? Com metade do volume da esfera, ela já flutuou, ela já gerou 20 newtons de impulso. Se ela tivesse toda debaixo d'água, igual essa esfera aqui, ó, ela geraria 40. Porque com metade do volume submerso ela gera 20, né? Então, com o volume todo ela vai gerar 40 newtons de impulso. $40 newtons de impulso não é suficiente para fazer a esferinha de ferro maciça flutuar. Porém, deixa ela mais leve, não deixa? Vocês concordam comigo? Que mesmo ela não flutuando, ela fica mais leve? Se eu quiser carregar ela debaixo d'água? Ela fica mais leve por quê? Porque debaixo d'água sempre vai existir essa força vertical para cima. Então, se eu quiser levantar ela, eu vou ter que fazer uma força da diferença, tá vendo? Olha só, vamos supor que eu queira tirar essa esfera aqui. Essa força aqui é o peso da esfera. Essa força aqui é o empuxo sobre a esfera. Se eu quiser levantar ela daqui, se eu quiser, como diria meu avô, sungar ela daqui, vocês já ouviram esse negócio? Sungar? Eu teria que fazer 40 newtons. Esse negócio aqui é o chamado peso aparente. Todo objeto debaixo d'água fica mais leve. Por quê? Porque tem um empuxo que está me ajudando. Por isso que pessoas idosas fazem aula de hidroginástica. Por quê? Porque o peso total do corpo acaba diminuindo. Tipo assim, se existe um peso aparente, né? Fica mais leve, porque tem sempre o empuxo te ajudando. O empuxo referente ao volume
que a esfera deslocou de líquido. Esse volume deslocado já faz uma força para cima, gerando um empuxo, então eu já vou ter um peso aparente ali me ajudando. E o Enem já cobrou umas 2 vezes questões de peso aparente. Teve uma vez que falava assim que os operários queriam tirar uma estátua de ferro do fundo de uma piscina. E aí falava que com ela cheia ficava mais fácil do que com ela vazia. E perguntava por quê. Por quê? Porque já existe uma força vertical para cima me ajudando, referente a o volume de líquido deslocado. Né? Então, olha só. Isso aqui é o volume total da esfera. Então, quando o objeto está totalmente submerso, o volume deslocado é igual ao volume do corpo todo. Né? Se o objeto fica totalmente submerso, é porque, a não ser que ele fique totalmente submerso assim, né? Tipo assim, ó. Quer ver, ó? Vamos supor que eu tenho uma esfera feita de alguma coisa que fique assim, ó. Tipo, exatamente aqui, ó, assim. Vamos supor que eu tenha um corpo, tá? E ele flutua exatamente aqui, ó. Você vê ele na linha divisória ali. Tá? Ele está com 100% do volume dele submerso. Tá? Ele está flutuando, mas ele não foi lá para baixo. Ele está flutuando. Ele tem um peso aqui de X newtons e ele tem um empuxo aqui também de X newtons. Mesma quantidade. Porém, ele possui 100% do volume dele submerso. O que eu posso afirmar desse corpo aqui? Porque assim, se fica uma parte de fora, eu posso falar que o corpo é menos denso que o líquido. Se o corpo ele afunda todo e vai lá para baixo, ele toca o fundo, eu posso falar que ele é mais denso que o líquido. E se ele ficar assim, ó, paradão, não tiver nem para cima do líquido, nem tiver indo lá para baixo do líquido. Ele está em repouso, mas ele está ali, naquele ponto. Ele não foi lá para baixo. Bom, aqui, nessa primeira situação, a densidade do corpo é menor que a densidade do líquido. Nessa segunda situação, a densidade do corpo ela é maior do que a densidade do líquido, por isso que ele vai lá para o fundo. E quando ele fica aqui, ó, né, na superfície ali, eu posso falar que a densidade do corpo é exatamente igual à densidade do líquido. E aí é mais legal ainda, ele vai ficar onde eu colocar. Se eu colocar ele aqui no meio, ele fica no meio, ele não sobe nem desce. Ele vai ficar em equilíbrio em qualquer lugar que eu colocar ele. Fica em equilíbrio em qualquer ponto do líquido. Que é o que o submarino consegue fazer para ficar navegando ali debaixo d'água. O submarino ele brinca com a densidade do próprio corpo, né? Quando ele quer flutuar, ele diminui a densidade dele, ele enche todos os compartimentos dele de ar, aí ele sobe. Aí fica uma parte dele de fora. Quando ele quer submergir, ele enche o tanque dele de água, os tanques de lastro dele de água, e aí ele submerge e vai lá para o fundo. Mas se ele quiser ficar ali no meio, ele equipara a densidade dele com a densidade do líquido. E aí ele fica ali onde ele quiser. A mais abaixo, mais acima, mas ele não tem a tendência nem de subir nem de descer. E aí vai uma dica. Maria Eduarda?
Eu acho que você vai falar, você está perguntando isso aqui agora, ó, que é a dica que eu vou dar. Olha se é isso. Quando eu divido a densidade do corpo pela densidade do líquido, eu posso achar. Eu tenho três opções, né? A densidade do corpo vai ser, tipo assim, ou pela densidade do líquido. Se for maior do que 1, o que acontece? O corpo afunda. Quer dizer que ele tem uma densidade maior do que a do líquido. Se for igual a 1, ele fica onde você colocar. Que é essa terceira situação. Ele fica onde for colocado. Se eu fizer essa densidade do corpo pela densidade do líquido e der um número menor do que 1, eu vou saber o percentual do volume submerso. Como assim? Vamos pensar, igual eu falei aqui, ó, né? Essa esferinha, ela ficou com 50% de fora e 50% de dentro. Né? Vamos pegar assim, ó, vamos pensar assim, ó. Eu tenho uma densidade de um corpo qualquer que dividido pela densidade do líquido deu 0,8. Significa que se esse corpo fosse colocado nesse líquido, ele ficaria assim, ó. Ó, 20% do corpo de fora e 80% do corpo de dentro. Por isso que deu 0,8. Tá vendo? 20% de fora e 80% de dentro. Se eu faço densidade do corpo dividido pela densidade do líquido e acho assim 0,3, aí é outra situação. Aí é um corpo que vai boiar afundando pouco. Então vamos supor que é um corpo assim, ó. Ele vai ficar assim, ó. Olha só, 70% de fora do líquido e 30% de dentro. Tá vendo? Então, esse percentual aqui, esse 0, alguma coisa, sempre vai me informar qual que é o percentual que fica debaixo d'água. Ah, e se der mais do que 1? Se der mais do que 1 é porque o corpo afunda. Né? Olha só, aqui deu 0,3, quer dizer que 30% do corpo vai ficar debaixo d'água. É por isso que existe aquela expressão, isso é só a ponta do iceberg. Vocês já ouviram essa expressão, já? Por que se fala isso é só a ponta do iceberg? Muito mais da metade. Olha só, tem uma página aqui para você desenhar o seu iceberg. Tá? Então, olha só, vou desenhar um iceberg aqui. Aí você vê como que seu iceberg flutua. Você pode desenhar quantos você quiser. Por que esse cara programou isso aqui? O cara é maluco, tá? Olha só. Ele programou isso aqui porque ele ficou pé da vida. É a Megan que fez isso? Deixa eu ver aqui. Megan. Porque ela ficou pé da vida com os desenhos de iceberg que vem nos livros didáticos. Esses desenhos de iceberg são mentira. Os icebergs não flutuam igual os desenhos que vem no livro didático. Olha só. Né? Os livros didáticos fazem uns desenhos de iceberg assim, ó. Não sei se vocês já viram. Os negócios assim, ó. Se eu fizer isso aqui, meu iceberg não vai flutuar assim. Ele gira. Tá vendo? Aí ela falou assim, é sempre o contrário. Olha só, quer ver? Vou colocar aqui no Google iceberg, desenhos. Olha só, todos os icebergs que você vê desenhados são assim, ó.
Vou tentar desenhar um iceberg parecido com esse aqui, para você ver como que ele flutua. Olha só. Ele gira. Ele não vai flutuar daquela forma. Até porque, no iceberg, sempre 10% dele está de fora d'água. Sempre. Sem exceção. E 90% dele está dentro d'água. Olha só. Por quê? 10% de fora, 90% debaixo d'água. Por quê? Iceberg é gelo. Se eu pego a densidade do gelo e divido pela densidade da água, dá 0,9. Então, pensa só, isso acontece porque a água dilata de maneira estranha, né? Vocês sabem disso. A água tem uma dilatação que a gente chama de dilatação anômala. Ela não dilata igual aos outros corpos. É por isso que na fase sólida, a água pesa menos que na fase líquida. Então, a água sólida boia na água líquida. O que é uma coisa meio estranha, né? Você pensar que um objeto sólido vai boiar no mesmo objeto líquido. Isso acontece com o gelo. Tá? E curiosidade, o iceberg é feito de água doce, tá? No meio do mar. É neve que vai acumulando, tá vendo? Então a densidade do gelo dividido pela densidade dá 0,9. Por isso que tem a expressão, isso é só a ponta do iceberg. Você está de navio, você vê só a pontinha dele. Você fala isso quando você tem um problema, né? Isso é só a ponta do iceberg. Você está vendo só a cabecinha do problema, tem muito mais embaixo. Tá? Isso dá uma questão de Enem, ó. Isso é só a ponta do iceberg. Aí, João, não foi essa questão que eu criei não, tá? Mas eu poderia criar uma questão dessa aqui pro Enem. Tá? Uma questão muito boa, pegando uma expressão do português, nem sei se existe essa expressão em outro idioma, mas daria pra gente fazer isso aí. Pegaram aí? Entenderam? Essa ideia do Arquimedes? Pessoal, minha cabeça está doendo muito, tá? Eu ia fazer uns exercícios com vocês de hidrostática, mas eu não vou conseguir. Minha cabeça está doendo muito. E aí, vocês vão fazer para mim os exercícios da apostila de sala e a gente vai tirando dúvida. E eu vou marcar um plantão com vocês, com todo mundo, as duas turmas, extensiva e intensiva, que a gente vai ficar assim, tirando dúvida. Provavelmente vai ser na sexta-feira, da tarde para a noite. Aí vai entrando, resolvendo exercício da apostila, mas eu preciso que vocês tentem fazer os exercícios da apostila, tá bom? Combinado? Tá bom? Eu vou dar uma descansada mesmo, Raira, tomar ali uns dois comprimidos de dipirona e dar uma deitada para ver. E vou fazer compressa de água quente aqui, para ver se diminui um pouco esse inchaço, porque tá tenso, viu? Puta merda. Nunca espremam uma espinha na vida de vocês, agora me usem de exemplo. Pode falar assim, não, o professor meu espremeu e foi parar no hospital por causa disso. Tá bom? Ô, gente, desculpa aí, mas não tá dando mesmo. Então, até a próxima aula, tá? Sexta-feira, vou ver com o pessoal sexta-feira. Provavelmente vai ser nessa sexta, porque a gente já entra descansando aí na semana de outubro, que a gente tem para descansar. Um abraço para vocês, tá, gente? Até mais. Tchauzinho.